Dino passa cargo a Lewandowski. Olha só, em 2045, logicamente, se o Flávio Dino sobreviver até lá, não sei, né, tendo em vista, né, enfim, né, eu ia falar algumas questões, mas eu lembrei que ele processou o Monarca, eu não quero entrar nesse risco, não. Ele devolve. Então, eu queria jogar aí, sem muita conversa, Rafael Sanzio, para você comentar sobre essa notícia. Vamos lá, tá contigo. Olha, eu estava até conversando com o Renato antes da gente entrar, assim, tudo que o brasileiro, ou tudo que essa elite brasileira aí, política, tenta imitar é caricato. É uma coisa de tão baixo nível que chega a ser cômico, se não asqueroso, como diz aqui na Espanha, a forma como eles tentam imitar o que já existe aqui, mas não no nível intelectual ou não no nível comportamental. Isso que o Dino está falando, isso é a perpetuação do poder aí dos porcos, né, na política brasileira. E daí a gente tem que tomar cuidado, principalmente hoje, aí quem se diz de direita, que está nessa luta aí contra a desconstrução do Brasil, que o Brasil já está desconstruído, já não existe mais democracia no Brasil desde 2005, a respeito do veredito das armas, né, que o senhor atual presidente do Brasil, naquela época era o mesmo, ele apenas calou a população e não aceitou, acolheu a decisão da população. Isso que o Dino falou aí é justamente para demonstrar que eles não têm intenção nenhuma de sair do poder e que as próximas eleições, será que vão ser realmente eleições limpas, né, diferentemente do que aconteceu com a eleição anterior? Pois bem, vale ressaltar também que a Suprema Corte está tomada. Não tem como eu posso dizer, não tem como falar de liberdade de expressão, enquanto, por exemplo, hoje saiu lá a matéria que o movimento do Sem Terra, eles vão aumentar as invasões no Brasil, né? Um movimento terrorista que a gente conhece, com aquele José Rainha, que é um criminoso, condenado, mais o Stedley, que é o amiguinho do Lula, que foi até a China, aprender todas as maracutaias aí desses governos totalitários aí que destruíram. Os caras destroem tudo por onde eles passam. E aí, isso é só um exemplo, isso que o Dino falou é só um exemplo, né? 2045. Mas, na cabeça deles, eles nunca mais vão sair do país, assim como está lá acontecendo em Cuba, assim como acontece hoje no Partido Comunista Chinês, lá que não é China, o Partido Comunista Chinês não é a China, lá o que acontece hoje na Venezuela, e por aí vai. Eu garanto para você, se não for feito nada, se não existir homens de coragem no Brasil, se não existirem mulheres ou intelectuais que dão a cara a tapa, assim como a gente faz, assim como eu me recusei a não colocar o nome do professor Olavo de Carvalho, então é daí para pior. Esse é só um breve comentário, tem muita coisa aí para comentar, mas o tempo não nos deixa. Renato 38, comentário está contigo. É uma comprovação, mais do que... É o que o pessoal da psicologia chama de ato falho, né? Até os psicopatas mais mentirosos, mais dissimulados, algumas vezes eles dizem sem querer o que está no subconsciente deles, né? A verdade, né? Ele fez uma afirmação que denota a intenção de perpetuação no poder, e mais do que a perpetuação no poder, como o Rafael falou, o patrimonialismo. A ideia de que existe dono de cargo público e de órgão público. Isso aqui é meu, eu quero que você me devolva. Não é isso que ele está dizendo pro outro? É puro patrimonialismo. É pós-medieval. A modernidade não chegou no Brasil. Isso é a prova, essa frase é a prova que a modernidade não chegou no Brasil. Nós vivemos em um sistema de valores pós-medievais, né? É realmente troca de favores, clientelismo e patrimonialismo mesmo. E uma outra notícia que pode ser de interesse da maioria das pessoas que estão acompanhando, é o fato do S&P 500 e do Nasdaq estarem nas máximas desde sempre, all time high, né? O máximo da história. E com juro também subindo como não subia desde que eu nasci. Então, a expectativa do Haddad do juro cair, do juro americano cair para ele derrubar o juro no Brasil, se isso acontecer, vai ser mais all time high, tende a aumentar ainda mais o valor dos ativos. É porque os ativos estão cada vez mais valiosos? Não. É porque o dólar e as moedas fiduciárias estão valendo cada vez menos, né? Oi, Luiz.
Bom, isso como eles mesmos disseram brilhantemente, o Rafael e o Renato, é isso aí. Foi um ato falho, né? Não importa, né? Assim, o cara, eles já não se preocupam mais em disfarçar, né? Claro, eles são, na maioria, psicopatas, sociopatas, né? Uns caras assustadores, né? E normalmente o psicopata ele costuma disfarçar bem, né? Ele consegue seduzir, ser charmoso, etc, etc. Mas esses caras, eles são tão toscos por um lado, e por outro lado, eles estão tão certos da impunidade e da permanência no poder, que eles nem disfarçam mais, que essa é a intenção deles, né? Ele acha que está fazendo uma brincadeirinha, né? Que está parecendo mais humano, mais bem-humorado, que isso pode viralizar, né, essa piadinha dele, mas ele não percebe como essa brincadeirinha revela muito sobre as intenções deles, né, de projeto de poder. O PT ele costuma falar que é contra a privatização, etc., do Estado, mas na verdade o PT ele privatiza o Estado e todas as instituições, privatiza no nome do PT, né? Eles se tornam os donos, né? A República se torna uma posse deles, né? Uma propriedade particular do PT e dos seus aliados, seus cupinchas, né? Esse é o plano que eles mal conseguem disfarçar. A gente eu me lembro que a esquerda ela surgiu primeiro, né, como uma reação contra a monarquia, queria o fim da monarquia, etc, etc, mas eles se tornaram uma nova monarquia e muito muito menos democrática, né, do que a monarquia medieval, né? Eles se tornaram uma ditadura absolutista de castas, né? E só fica lá em cima no poder mamando em todo mundo esses mesmos caras que estão aí há 40 anos, né? Então, o Dino, ele sem perceber, ele foi sincero, sem perceber, ele mais uma vez entregou qual é a intenção desse grupo que está no poder, né? Entregou a megalomania deles, né? E é isso que eu acho que a gente pode esperar do Dino, né? O Dino, ele, desde que teve no Ministério da Justiça, deu vários escorregões, entregou muita coisa, né? Ele com o perdão, né, do trocadilho, ou da analogia, ele é um elefante numa loja de cristais, né? Ele está sempre derrubando cristal, sempre dando pala, né? Sempre dando bandeira. É uma coisa que os comunistas não costumavam fazer, porque eles eram mais cuidadosos e secretos, né? Mas o Dino é espalhafatoso. A gente não sabe se isso é por causa da impunidade e por causa da sensação que eles são donos de tudo, ou porque realmente ele está uns degraus abaixo no QI, até em comparação com muitos petistas, o que é impressionante.